Tido, vou corrigir aqui as questões que eu passei para vocês rapidinho para poder fazer revisão para a prova, que é na segunda-feira. Então, o tema, como eu já tinha comentado com vocês, o tema da prova desse quarto trimestre vai ser sobre histologia, que é o estudo dos tecidos. No caso, histologia humana, que foi o trabalho que vocês apresentaram. Aí a primeira questão que eu passei foi... peraí que eu tenho que buscar a questão. Da página 213, questão 8. Isso, sobre os tecidos epiteliais. É correto afirmar que aponte as alternativas corretas e considerem sua resposta assumindo os números correspondentes. Então, aquelas questões de somar as respostas corretas. Então, vamos lá, o primeiro. Aí já está com a resposta, não consegui apagar, não deu para apagar antes. O tecido epitelial glandular é formado por agrupamento de células especializadas na produção de secreção. Sim, então o tecido epitelial glandular, deixa eu pegar aqui a imagem. Esse aqui é o tecido epitelial glandular, que formam as glândulas. As glândulas são formadas por tecido epitelial. Então, nós temos dois tipos, a exócrina e a endócrina. Então, aqui a exócrina e a endócrina. E elas são formadas por tecido epitelial, né? Então, continuando a questão. Então, ok, elas são especializadas na produção de secreção, até ok. A2, o tecido epitelial de revestimento, é classificado de acordo com o número de camadas e com a morfologia de suas células. Então, é exatamente isso. Então, o epitelial de revestimento, ele vai ter várias camadas de células, ou não, pode ser uma ou mais de uma camada de células, e depende da morfologia das células. Então, não sei se vocês se lembram, mas alguns grupos mostraram isso, né, essa imagem, onde eles falaram do número de camadas de células. Então, isso aqui tudo é tecido epitelial de revestimento. E aí, nós temos aqui tecidos. Nós temos aqui células formadas por uma única camada, igual nesse aqui, o simples cúbico, só tem uma camada de célula. E a gente tem aqui os epitélios aqui estratificados, né, que é formado por várias camadas, né? E tem o formato da célula também que varia, igual aqui é o cúbico, nesse simples cúbico, o pavimentoso, né, que ele é mais achatadinho. Tem os prismáticos, que a gente vai ver que encontra lá nas células do trato digestivo, e o pseudoestratificado, que parece que ele tem mais de uma camada, mas não tem. Mas toda hora eu abrindo essa porta, o inferno. E aqui o pseudoestratificado, então, está mostrando que ele tem uma única camada. Parece que ele tem mais de uma camada, mas é uma única camada, por isso que é pseudo. Pseudo vem de falso, né? E é pseudoestratificado por quê? Porque apesar dos núcleos estarem em alturas diferentes, né? Nossa, cliquei tudo errado aqui. Apesar do núcleo estar em altura diferente, dando a impressão que tem mais de uma camada, mas é uma única camada porque todas as células tocam a lâmina basal, que é do tecido conjuntivo aqui, tá? Então, a lâmina basal aqui, formato de tecido conjuntivo, está sendo tocada por todas as células. Então, por isso, ela não é estratificada, mas é uma pseudo, parece, mas não é. Enquanto nas outras, ó, nem todas tocam, as que estão para cima aqui, ó, não tocam a lâmina basal. Então, elas são estratificadas. Voltando à questão. Então, ok. Então, aí a gente consegue classificar o tecido epitelial de acordo com essas características. A questão A4, os tecidos epiteliais são vascularizados na epiderme e no intestino? Não, tecidos epiteliais, isso aqui vai cair na prova, então atenção. Tecido epitelial, eles não são vascularizados, tá? Então, isso aqui tá errado, eles não são vascularizados em lugar nenhum.
Então, como que eles recebem a nutrição, né? Como é que chega lá o oxigênio e tal. Então, aqui, ó, mostrando um tecido epitelial e abaixo dele o tecido conjuntivo, porque todo epitélio ele é sustentado por um tecido conjuntivo. Não era isso. Então, aqui mostrando o epitélio sem tecido conjuntivo. E aqui, ó, desculpa, sem ele não está sendo irrigado, né, por sangue, né, por vasos sanguíneos. Nossa, o estômago chegou. Então, eles não têm vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, aqui está mostrando uma imagem do que seria um capilar sanguíneo. Então, esse capilar sanguíneo ele vai se encontrar apenas no tecido conjuntivo, que está logo abaixo do tecido epitelial. Então, nós temos uma camada aqui de tecido epitelial e logo abaixo do tecido conjuntivo, que é onde todo o tecido epitelial ele vai ser sustentado. Então, ele fica preso, né, fixado ali. Então, isso é importante para a prova, tá? Tecido epitelial não é vascularizado. No intestino é encontrado tecido epitelial do tipo pseudoestratificado ciliado. Esse pseudoestratificado ciliado, ele vai ser encontrado nas vias aéreas, tá? Então, ali na traqueia, nos brônquios. Então, voltando aqui na classificação do tecido epitelial. Então, esse tecido pseudoestratificado ciliado, que aqui tá mostrando os cíliozinhos aqui na ponta do... Tá vendo os cabelinhos aqui, ó? São cílios, né? Então, esse tipo de tecido epitelial, ele vai ser encontrado nas vias aéreas, tá? Então, eles produzem muito muco, né? Esse formato prismático aqui esticadinho é importante para a produção de muco, e esses cílios vai ajudar a movimentar o muco para a gente poder expulsar o excesso de muco que vai estar agregado a ele, né? Poluição, agentes infecciosos e tal. O que a gente encontra no intestino delgado é esse simples prismático aqui de baixo. Ele não tem cílios e ele não é pseudo-estratificado, tá? Então, isso gera muita confusão. Então, aí, resolvendo todas, a soma vai ser 3, que estão corretas, a número 1 e a número 2. Então, a soma é número 3. Próximo. Tecido epitelial, ou simplesmente epitélio, é aquele que reveste todas as superfícies internas ou externas do corpo, além de formar as glândulas. Então, lembrando que tecido epitelial ele pode revestir também superfícies internas do nosso corpo. Então, todo o trato digestivo, os vasos sanguíneos, tudo é formado por tecido epitelial. Então, lembrando que a pele não é um tecido epitelial. A pele é um órgão, que inclusive é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, porque ele é formado pelo tecido epitelial mais o tecido conjuntivo, que vem logo abaixo. Então, com relação a esse tecido, é correto afirmar que... Então, mais uma vez, apontar só as corretas e aí fazer a soma delas. Então, primeiro, os epitélios de revestimento caracterizam-se por apresentar células justapostas de forma prismática, cúbica ou achatada, praticamente sem material intercelular. Então, os epitélios de revestimento, sim, eles são células justapostas, que é isso? É grudadinho uma na outra. Então, vou pegar aqui os exemplos, né? Mostrando que todas elas são coladinhas uma nas outras. Justaposta é isso, elas são bem próximas umas das outras. E elas podem ter a forma prismática, cúbica ou achatada, que é o que a gente viu também aqui na classificação dessas células. Então, elas podem ter esse formato prismático, que é o alongadinho, cúbico, que é o quadradinho, ou pavimentoso, né, achatado, que facilita a passagem de nutrientes. Aqui, no caso, então, ele forma os vasos sanguíneos para facilitar a passagem de células, de nutrientes.
tá? Então, aí, ok naquela questão. E praticamente sem material intercelular. Muito bem, porque como eles estão coladinhos no outro, não tem nem espaço para ter algum material intercelular ali. Que é um material que fica intercelular, quer dizer, entre as células. Se não tem espaço entre as células, não vai ter espaço para material. 2. Os epitélios de revestimento não são vascularizados, ótimo, recebendo alimento por difusão a partir de capilares existentes no tecido conjuntivo sobre o qual repousa. Muito bem, então essa está certíssima. Isso aqui é importante para a prova também. Então, lembrando que os epitélios não são vascularizados, então, o que eu falei com vocês, né? Se a gente machuca na superfície da pele, às vezes nem sai sangue, né? Por quê? Porque se atingiu só o tecido epitelial. Agora, se o corte foi mais profundo, se atingiu o tecido conjuntivo, que é vascularizado, aí sim sangra. Então, quando chega no epitélio de revestimento só, não sangra. E aí, como que eles são nutridos? Como que eles recebem nutrientes? Por difusão, né? Então, passa por difusão, transporte, que a gente viu lá no começo do ano, né? Quando a gente viu sobre membrana plasmática, a gente falou sobre transporte de membrana e a gente falou da difusão, que é um transporte passivo, né? Então, a 2 está certo também. Então, isso é importante. O transporte, os nutrientes chegam por difusão até o tecido epitelial, porque eles não têm vasos sanguíneos. 4. Os epitélios de revestimento conferem proteção contra atritos, sim, e invasão de micro-organismos, servindo também para absorção de alimento e oxigênio. Certíssimo. Não tem conceito totalmente correto aqui. 8. Os epitélios glandulares apresentam células especializadas em produzir secreções, sim, e no caso de glândulas endócrinas, apresentam ductos por onde seus produtos são eliminados para o exterior do corpo. Mentira, porque aqui nas glândulas, né? As glândulas endócrinas, elas não têm ductos. Elas liberam a sua secreção diretamente na corrente sanguínea e a gente chama isso de hormônio, tá? Então, a glândula endócrina, que é essa aqui, ela não tem ductos. As células da glândula, elas ficam em volta do capilar sanguíneo e aí, quando ela secreta suas substâncias, elas vão para a corrente sanguínea. Aqui, na exócrina, é que nós temos um ducto aqui. E aí, esse ducto é o canal por onde elimina as secreções na superfície do órgão onde essa glândula está, que é, no caso, a glândula salivar, a glândula sebácea, a glândula mamária, tá? Agora, a glândula endócrina, aí ela não tem esse ducto, ela já joga diretamente na corrente sanguínea, cai no sangue para ir fazer seu efeito lá no órgão onde ele vai ter o receptor para ele. Aí a gente chama isso de hormônio, tá? Essa substância que foi secretada. Então, a 8 não rolou. A epiderme humana é pluristratificada e queratinizada e apresenta-se bastante espessa nas áreas de muito atrito, como a sola dos pés. Que a gente falou do calo, né? Então, eu lembro que a gente falou disso na aula também. Que a epiderme humana, então, é desse tipo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a foto para vocês. É essa aqui, ó, né? É a estratificada pavimentosa. Essa primeira da direita aqui, deixa eu pôr uma seta aqui. E ela vai produzir uma substância que a gente chama de queratina, que vai dar resistência a essas células, permitindo que a gente tenha resistência a atrito, né? Dando maior resistência à nossa pele, ao epitélio de revestimento. Tanto é que quando que eu falei do calo para vocês, né, que é o excesso de queratina, quando você tem atrito sempre no mesmo lugar, né, vai aumentar a deposição de queratina ali. Então, isso aqui dá o calinho, né, o famoso calo. Ok, então, certíssimo. Essa também.
32. As células do epitélio intestinal apresentam cílios que auxiliam no movimento e deslocamento das substâncias que transitam pelo intestino. Mais uma vez, não confundir, né, o epitélio de revestimento das vias aéreas com o intestinal, porque elas são muito parecidas. Mas o do intestino não tem cílios. Então, esse aqui é o do intestino, ele não tem os cílios. Esse aqui é o das vias aéreas, pseudoestratificado ciliado, que é o que produz o muco, né, nas vias aéreas. E aqui o simples prismático não ciliado, que é o do intestino. Tá? Então, mais uma vez, mais uma questão chamando a atenção para isso. Então, essa está errada também. E a 64, nas células do epitélio intestinal existe o complexo unitivo constituído pela zônula de oclusão e zônula de adesão e desmossomo, que funcionam como eficiente barreira à passagem de substâncias desejáveis. Exatamente, então está correto. Vou mostrar a imagem aqui, que são essas zônulas, que é uma adaptação da membrana plasmática, fazendo com que uma célula se une à outra. Então, essas zônulas que estão mostrando, que falou no exercício, são essas aqui, ó, mostrando que as células estão unidas umas às outras, fisicamente bem unidas por essas zônulas. Ela também se une à lâmina basal, né, o tecido conjuntivo, através dessas adaptações na membrana, fazendo com que elas ficam, impedindo que substâncias que às vezes não são desejáveis, elas passem, né, por esse espaço entre a célula. E isso é importante por quê? Principalmente no intestino, né, onde está chegando o alimento que foi digerido para absorção desses nutrientes. Então, isso força o quê? Que todo nutriente passe obrigatoriamente por dentro da célula antes de ser absorvido para a corrente sanguínea. Porque se não tivesse essas adaptações de membrana, podia passar qualquer coisa aqui entre as células, né? Ia cair na corrente sanguínea, e incluindo agentes infecciosos ou toxinas, coisas que não são desejáveis, né, de ser absorvidos. Então, essa adaptação da membrana ela é muito importante para evitar que qualquer coisa saia, né, seja absorvido para a corrente sanguínea através do intestino, tá? Então, isso aí que são essas zônulas, né, de oclusão e de adesão. Então, aí, para encerrar, nós vamos somar as que estão corretas, que é a número 1, 2, 4, 16 e 64, totalizando 87. Então, as corretas aí, deixa eu marcar para vocês, é a 1, a 2, a 4, a 16 e a 64. E a soma dá 87. Agora, a gente vai para tecido conjuntivo. Deixa eu ver se é essa aqui. Sim. A osteoporose, essa aqui eu nem tirei também, porque eu tô fazendo aqui na escola, meio que corrido, para conseguir passar essa revisão para vocês antes da prova, né? Porque o nosso cronograma ficou bem apertadinho. Então, essa aqui é a próxima questão. A osteoporose, né? Todos os grupos falaram de osteoporose do tecido conjuntivo. Então, é a principal causa de queda entre idosos. Osteoporose, principal queda. E é resultado da perda gradual da densidade óssea, da matriz óssea, né? Que é remodelada por osteoblastos e osteoclastos. Então, essas são as células que a gente encontra no tecido conjuntivo ósseo, né? O osteoblasto e osteoclastos. Segundo os especialistas, a prevenção contra a osteoporose deve ocorrer na infância com alimentação rica em cálcio e em vitamina D, exposição diária ao sol e exercícios físicos. Sobre os vários fatores envolvidos na formação do osso, é correto afirmar que. Então, aí a gente já tem como a resposta certa a letra D, né? Falando, então, só citando aqui importante, que é importante para a prova, né? A fixação do cálcio no tecido ósseo depende da vitamina D, ok?
cuja síntese é diminuída em indivíduos que têm hábito de tomar sol? Não, é o contrário. Indivíduos com hábito de tomar sol aumenta a sua síntese de vitaminas D, né? A vitamina D é produzida por nós. Então, para a gente produzir essa vitamina D, a gente precisa ter exposição ao sol, tá? Então, esse aqui tá errado por isso. A letra B, o excesso de vitamina C pode levar à diminuição da densidade de ósseo, pois essa vitamina causa degradação das moléculas de colágeno. Muito pelo contrário, né? Ela ajuda na produção do colágeno. Então, esse aqui também está errado. Os osteoblastos e osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela captura de cálcio e pela absorção da vitamina D. Não, também está errado. Essa não é a função deles. E logo a função deles vai estar exatamente aqui embaixo, na letra D. Os osteoblastos e osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela produção e pela degradação de componentes da matriz óssea. Então, a matriz óssea ela é constantemente, né, fabricada e degradada. Por quê? Porque a gente precisa de ter cálcio circulante na corrente sanguínea. E o nosso osso é a reserva de cálcio que nós temos. Então, a principal função do nosso osso é reservar cálcio. E, de quebra, ele tem uma função muito importante de sustentação e proteção, né? Junto com o tecido cartilaginoso. Então, enquanto os osteoblastos eles fazem a produção dessa matriz óssea, os osteoclastos degradam essa matriz óssea, tá? Lembrando que o tecido conjuntivo ele é altamente, né, irrigado por vasos sanguíneos. Então, vou mostrar aqui o tecido ósseo para vocês, né? Mostrando que ele tem vasos sanguíneos chegando aqui. Não tem uma legenda, mas eu vou colocar aqui no desenho que mostra. Isso aqui, ó, de vermelhinho, são os vasos sanguíneos chegando no tecido ósseo. E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente quebra o osso, ele regenera. E por que ele regenera? Graças a esses vasos sanguíneos que vão chegar ali trazendo nutrientes para as células do tecido ósseo poder regenerar. E ele tem células, que são os osteoblastos, né, que vão fazer esse processo de divisão celular e regenerar o tecido ósseo. E ele também tem terminações nervosas, que não está mostrando aqui, então por isso quando a pessoa quebra um osso, ela sente muita dor, né? Porque o osso ele tem terminações nervosas também, tá? Então vamos voltar para a próxima questão. Não é esse. Então esse aqui já resolvemos, deixa eu ver se é esse. Isso. Com relação ao tecido animais de sustentação, então tecidos animais de sustentação seria o tecido conjuntivo, né? Então vamos lá. São afirmativas sobre ele. E aí nós temos que fazer os nossos julgamentos e fazer aquela soma igual a gente fez nas outras questões. Só tô tentando achar a imagem aqui. Onde está a imagem? Então, vamos lá. Primeiro, os tecidos animais de sustentação são de natureza conjuntiva. Sim, então o tecido conjuntivo ele é responsável, né, tem essa função de sustentação. E caracterizam pela riqueza de material intercelular produzido por suas células. Sim, eles não são coladinhos um no outro, igual o tecido epitelial, né? Então, aí o tecido conjuntivo, ele tem muito material intercelular. Inclusive, o próprio osso, né, ele é formado, o tecido ósseo que a gente viu, ele tem as suas células e entre as suas células é onde forma a deposição de cálcio, dando resistência para ele, né? Então, deixa eu ver se eu... Tem outra imagem aqui do tecido conjuntivo. Isso aqui é uma visão geral do tecido conjuntivo, mostrando que suas células... Então, nós temos aqui, ó, tecido adiposo, é conjuntivo, né?
nós temos o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo, o ósseo, que a gente já falou. Então, todos eles, vejo que as células estão bem separados uns dos outros. Tem muita matriz extracelular em volta de suas células, né? Então, eles não são coladinhos igual no tecido epitelial. Então, aqui voltando na questão, que é essa? Não, essa é. Então, tá certa. Número 1 tá certa. 2. O tecido cartilhoso é o mais resistente do tecido animal de sustentação, tendo substância intercelular calcificada que lhe dá as características necessárias à sua função? Não. Né? Qual que vai ter substância intercelular calcificada? Onde vai ser calcificada? Onde é a nossa reserva de cálcio? É o tecido ósseo. Então, o tecido cartilaginoso, ele ajuda na sustentação com o tecido ósseo, mas ele não é o mais resistente, tá? 4. O tecido ósseo é o constituinte principal do esqueleto dos animais, especializado em suportar pressões. Serve de suporte para as partes moles, protegendo órgãos vitais, como os contidos nas caixas craniana, torácica e no canal raquidiano, que é a coluna vertebral, tá? Certíssimo. Essa alternativa 4 está certíssima. A 8. A substância intercelular do tecido ósseo não tem importância em sua função, que é executada exclusivamente por suas células chamadas osteoblastos e osteócitos. A substância intercelular do tecido ósseo é muito importante, sim, né? Que é a nossa reserva de cálcio, tá? Então, essa também está errada. A nutrição de osso se faz por meio de canais existentes na matriz que permitem a comunicação dos osteócitos com os seus vizinhos, com a superfície externa e interna do osso e com os canais vasculares da matriz. Certíssimo, né? Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Ele tem aqueles canais, nossa, agora aqui, né? Esses canais que permitem, então, a chegada de vasos sanguíneos nesse espaço intercelular calcificado, né? Bem resistente, tá? Então, certíssimo. Então, aí a soma vai ser as respostas certas, né? Vai ser a número 1. Nós temos 1. Nós temos também 4 e o 16. Totalizando aí, então, 21 a soma aí, tá? Vamos lá agora para o tecido. Qual que é o próximo? Sanguíneo. Deixa eu ver se é isso. Isso, então vamos lá. Tecido sanguíneo, questão 13. O teste de paternidade por análise do ADN ou DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, é geralmente feito a partir de amostras de sangue. O componente sanguíneo que fornece material para o exame é, então, de todos esses componentes sanguíneos, qual que vai fornecer o material para esse exame, né? Qual que vai ter o material genético? Qual dessas células ou qual desses componentes vai apresentar o DNA? Vai ser o leucócito. Por quê? Nós vamos agora mostrar uma imagem do tecido sanguíneo aqui. Então, nós temos aqui hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, que é esse aqui, que é responsável por transportar o oxigênio e o gás carbônico, né? Nós temos os glóbulos brancos, que é os leucócitos, que eles falaram aqui, que é responsável por produzir vai produzir os anticorpos. Então, os glóbulos brancos estão relacionados à defesa do organismo, tá? Nós temos também aqui plaquetas, que são fragmentos de células e são responsáveis, elas ajudam na coagulação sanguínea. Então, se você tem uma queda de plaquetas, você está mais propício a ter hemorragias, dificuldade de cicatrização, né? Aqui o plasma sanguíneo, que é onde ficam todos esses componentes, né, circulando. Então, tem água, sais minerais, o açúcar, proteínas e essas células. No exercício fala de um soro também, né?
que é o filtrado desse plasma. E aí, ele está perguntando qual desses componentes, então, vai ter o DNA que vai ser usado para esse teste do exame de paternidade. Lembrando o capilar, né? Eu não falei do capilar sanguíneo, que é o vaso sanguíneo, né? Que mostrando isso aqui é um tecido epitelial, ó. Tecido epitelial pavimentoso, olha como é que ele é achatadinho, lembra do tecido epitelial? Então, os vasos sanguíneos é formado por tecido epitelial. Bom, qual desses componentes, então, vai ser responsável por conter o DNA? Para ter o DNA tem que ser uma célula. Então, o plasma tá cheio de coisa. O plasma por si só, ele não vai ter as células, né? Para poder extrair esse DNA. Então, nós temos aqui, plaquetas são fragmentos de célula. Então, ele não vai ter um núcleo. Glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são células. Então, pode ser que seja um desses dois. Mas por que a resposta vai ser os leucócitos, os glóbulos brancos, né? E não os glóbulos vermelhos? Porque as hemácias, né, o glóbulo vermelho, ele não tem núcleo. É uma célula anucleada. Então, ela é produzida constantemente, ela não consegue se reproduzir. Ela é produzida lá na medula óssea, né, constantemente, para poder fazer essa função de transporte do gás oxigênio e gás carbônico. Então, no caso, o glóbulo vermelho, a hemácia, não vai ser utilizada para isso, então, porque ela não tem material genético, ela não tem DNA, tá? Ela não tem mitocôndria, então a função dela é muito limitada, né? Até seu tempo de vida, ela dura poucas semanas, ela tem que ser constantemente renovada, por isso, ela não se reproduz. Tá? Então, no caso, vai ser os leucócitos, que é o glóbulo branco, que é uma célula totalmente funcional, tem um núcleo, né? Tem suas organelas, ela se reproduz, ela se multiplica, ok? Então, aí a questão 13 vai ser então, leucócitos, né? Letra C, que são os glóbulos brancos. Questão 14, a gente vai analisar só a tabela aqui, ó. Considerando os valores obtidos apresentados no resultado do hemograma, é correto afirmar aqui. Então, a pessoa fez um exame de sangue, hemograma, que pede a contagem dessas células, né? Então, tem as hemácias, que a gente já viu, né? O glóbulo vermelho, o leucócito, que é o glóbulo branco, e as plaquetas, que são aqueles fragmentos de célula. Então, considerando os valores obtidos apresentados no resultado do hemograma, é correto afirmar que o número de plaquetas por milímetro cúbico favorece a ocorrência de distúrbios hemorrágicos, caracterizados por uma tendência ao sangramento fácil. Então, olha só, então o valor obtido de plaquetas foi de 90 mil. E o valor de referência é 150 mil. Então, ele está tendo teve uma queda muito grande de plaqueta. E qual que é a função da plaqueta? Ajudar no processo de coagulação sanguínea. Se você se machuca, você começa a sangrar, mas chega um momento que para. Por quê? Por causa dos plaquetas, né? Tem um processo de coagulação sanguínea. E os plaquetas estão envolvidos nesse processo. Então, se a pessoa está na queda de plaqueta, ela tem chance de ter quadro hemorrágico. Então, vamos ver porque as outras estão erradas. A quantidade de plaqueta indica a presença de anemia. Não, anemia é a queda de hemácias. A hemácia dele está normal, então já não é. O número de leucócitos por milímetro cúbico sugere a presença de infecção bacteriana, caracterizada por uma tendência hemorrágica. Não. Mais uma vez, leucócitos, hemorragia, desculpa. Então, quadro de hemorragia é queda de hemácias, de plaquetas. A pessoa que tem hemorragia, ela sangra sem parar, né? Então, isso está relacionado à queda de plaquetas. Então, já não pode ser. E o número de leucócitos deles está normal, está dentro do valor de referência. Ele possui 8.100, né, leucócitos, mas o valor de referência é de 4.000 a 10.000, então ele está dentro não tem nada de errado com ele. Então, a presença de infecção bacteriana, ele teria que estar, o valor de leucócito tem que estar muito mais alto que 10.000, tá? Porque indica que está lutando contra um agente infeccioso.
O número de leucócitos por milímetros cúbicos... não, isso aí já falou. D. A quantidade de hemácias indica que o indivíduo encontra-se devidamente protegido contra os agentes infecciosos. Hemácias não tem nada a ver com defesa do organismo, né? Então, agentes infecciosos, quem protege é os leucócitos. Então, 14, letra A. A próxima... Então, esse aqui já é o da página... Deixa eu ver qual página que é esse. Já é sobre o tecido muscular? Isso, tecido muscular. Na página 246. Então, existem mais de 200 tipos diferentes de célula no corpo humano que se distribuem em diversos tecidos, como epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Com relação aos tecidos representados pelas figuras abaixo, é correto afirmar que... Então, as figuras A e B representam tipos de tecidos epiteliais. A e B, ok. Então, aqui mostrando que A é um tecido justaposto, as células estão bem grudadinhas uma na outra. Tem, não sei se são cílios, são vilosidades. As vilosidades, parece cílios, mas não são, tá? Mas as vilosidades do intestino são dobrinhas da célula epitelial. Então, aqui mostra o tecido epitelial. Letra B é uma glândula, então, que é um tecido epitelial, então ok. C representa tecido muscular, sim, mostrando que ele tem várias células, vários núcleos, né? Nós temos aqui feixes, essa é uma característica do músculo, do tecido muscular, né? Esses feixes aqui compridinhos, né? E esse monte de bolinha aqui são os núcleos, mostrando que tem vários núcleos nesses feixes. Então, é um tecido muscular, sim. E D, o tecido conjuntivo. Então, sim, mostrando aqui a fibra de colágeno passando aqui de um lado para o outro, inclusive o tecido um tecido conjuntivo propriamente dito, né? E aqui mostrando as suas células bem espaçadas umas das outras, mostrando que até muita matriz intercelular. Então, tá certa número 1. Número 2. A figura C representa um fragmento de tecido muscular estriado esquelético, em que as fibras musculares são longas, têm estrias transversais e muitos núcleos periféricos. Certíssimo, essa é a característica do tecido muscular estriado esquelético, que é aquele responsável por nossos movimentos voluntários. 4. Na figura B está representada uma glândula endócrina, pois o produto por ela secretado, o hormônio, é lançado diretamente no sangue. Não, a gente viu a questão anterior, lá no tecido epitelial, que a glândula endócrina é que produz hormônio e a exócrina, ela que vai ter aquele ducto que está mostrando na imagem B. Então, essa está errada por isso. 8. Os tecidos representados nas figuras B e C têm em comum a característica de apresentar grande quantidade de substância intercelular. O tecido epitelial tem muita substância intercelular, gente? Não tem, porque as suas células são grudadinhas umas nas outras, então ela não tem muito espaço entre elas para essa substância. 16. A figura A mostra uma variedade de tecido epitelial de revestimento com funções absorventes, pois apresenta microvilosidades. Isso. Muito bem. Então, essa aqui está certa. Isso aqui é um típico tecido do intestino. Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui, mostrando o que são essas vilosidades, né? Aqui são as vilosidades da parede do intestino. Então, aqui mostrando uma camada do tecido epitelial aqui, ó. Isso aqui é a camada de tecido epitelial. E logo abaixo, aqui, né? Tudo isso aqui é o tecido conjuntivo, mostrando aqui os vasos sanguíneos, né? Quem tem vaso sanguíneo é só o conjuntivo, né? Então, aqui mostrando os vasos sanguíneos. E aqui, então, as vilosidades. E aí, dentro de cada uma dessas célulazinhas que formam essa parede do intestino, epitélio de revestimento do intestino, vai ter as microvilosidades,
que são essas mesmas dobrinhas, só que da membrana plasmática, que é o que está mostrando aqui no exercício. Aqui, né? Estou mostrando que a célula ela tem aquelas dobrinhas. Isso aqui não são cílios, são dobrinhas da membrana plasmática para aumentar a superfície de contato e aumentar a absorção. Agora então a 16 está correta. Agora a 32. Os espaços entre órgãos e tecidos do corpo são preenchidos pelo tecido conjuntivo frouxo, que é a imagem D. Sim. Esse aqui é o tecido conjuntivo frouxo. Por que a gente sabe que ele é frouxo? Porque os seus colágenos estão todos esparramados aqui, ó, formando uma rede. Para ser o conjuntivo denso, a sua fibra de colágeno ela tem que estar paralela, né, bem organizada, para dar resistência, para dar força, que é o que forma os tendões, por exemplo, né? E esse aqui, o frouxo, então ele tem função de preenchimento, ele não tem ele não é tão resistente à força, né, para fazer movimentos. Então a soma das corretas vai ser 1 mais o 2 mais 16 mais 32, que vai dar 51. Então essa é a resposta. Vamos para a próxima questão, que agora a gente vai falar de qual? Deixa eu ver se aqui. Agora tecido muscular. Não, continua. A gente começou muscular aqui, né? Na questão anterior. Agora muscular. Continuando mais uma questão do muscular. São dadas abaixo algumas características de 3 tipos de tecido muscular animal. 1. Possui apenas um núcleo com contrações relativamente lentas. Então, possui um núcleo com contrações lentas. 2. Apresenta células cilíndricas extremamente longas, multinucleadas, com contração rápida e voluntária. Então, lembrando, viu voluntário? Qual que é o único tecido muscular nosso que tem contração voluntária? Deixa eu mostrar aqui algumas imagens para vocês. Uma imagem, na verdade. Aqui, ó. Tecido muscular. Nós temos 3 tipos. O muscular cardíaco, que vai ser voluntário ou involuntário? Vai ser involuntário, porque a gente não controla os nossos batimentos cardíacos, a gente não pensa na frequência cardíaca, quantas vezes o coração tem que bater no dia, a gente não tem que parar para pensar nisso, é involuntário. O muscular esquelético, que é o que faz os movimentos voluntários, a gente pensa para poder fazer movimentos. E o muscular liso é o que faz as contrações do trato digestivo, está presente por todo o nosso tubo digestivo, desde lá, né, no esôfago até no intestino. Então vai ser movimento voluntário ou involuntário o liso? Vai ser involuntário também. A gente não fica controlando aonde que o alimento está no nosso tubo digestivo. Então os movimentos que a gente chama de peristálticos, né, os movimentos do trato digestivo é involuntário e é realizado pelo músculo liso. Ele é chamado de músculo liso por quê? Porque ele não tem os sarcômeros, que dá essa aparência de estrias mesmo, né? Esses risquinhos, nossa, ficou grande aqui o negócio. Que são esses risquinhos que aparecem aqui, né, no tecido, tanto no muscular cardíaco quanto no estriado esquelético. O músculo liso, ele não tem isso, né? As suas proteínas, a actina e miosina, que são responsáveis pela contração, elas formam uma rede, né? Estou mostrando aqui, né? Ela tá um fiozinho bem fininho aqui, ó, né? Dessas proteínas passando como se fosse uma rede dessas células, tá? E isso dá menos força para a contração. Então, a contração dela é menos forte e mais lenta em relação ao músculo esquelético e o cardíaco, tá? Então, voltando no exercício, acho que é esse aqui. Então, contração rápida e voluntária, falou que é voluntária, então a gente já sabe que é o estriado esquelético.
Tem células normalmente mononucleadas, de contrações rápidas e involuntárias, com presença de discos intercalares. Então, contração rápida pode ser estriado cardíaco ou esquelético, mas o voluntário é só esquelético e involuntário é o cardíaco. E aí, então, a contração lenta ficou para o liso. Então, aí, a resposta da questão, né, da 12, da página 246, vai ser a letra A. Então, primeiro é o liso, segundo estriado esquelético e, por último, estriado cardíaco. Nossa, eu tô achando que esse vídeo está ficando enorme, anyway. E por fim, tecido nervoso. Para encerrar, muita atenção para a anatomia da célula nervosa, tá? Então, aqui é importante entender isso aqui, né? Os dendritos, né? Aqui os dendritos, o corpo celular, o axônio, muita atenção para o axônio, que é esse prolongamento onde passa o impulso nervoso até chegar na próxima célula nervosa, tá? Sinapse, que é onde ocorre a comunicação entre as células nervosas, lembrando que sinapse não tem contato físico, as células nervosas elas não encostam umas nas outras em nenhum momento, e a comunicação é toda química. Então, a gente libera o que a gente chama de neurotransmissores. Deixa eu mostrar aqui a imagem de uma sinapse para vocês. Então, aqui, ó, uma célula nervosa não encosta na outra. Então, aqui nós temos uma e aqui tem a outra. Então, como que acontece? Através de neurotransmissores. Eles liberam essas substâncias, neurotransmissores, que a célula pós-sináptica, né, depois da sinapse, ela recebe esses receptores e aí ela propaga o impulso nervoso, tá? Então, voltando na questão. Nossa senhora, tá tão bagunçado aqui que eu nem sei onde tá. Achei. Então, aqui, relembramos rapidinho, né, que os grupos explicaram, o tecido nervoso, vamos lá. Tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que sentido se propagam os impulsos nervosos entre os neurônios 1 e 2. Então, a propagação do impulso é sempre do dendrito para o axônio, né? E, então, a propagação do impulso aqui vai ser neste sentido, tá? Vai ser de 2 para 1, porque aqui nós temos os dendritos que recebem os estímulos, aqui o axônio que leva o estímulo para suas terminações nervosas, aqui na sinapse ele libera os neurotransmissores, lembra da sinapse? E aí o dendrito da outra célula nervosa vai receber esses neurotransmissores, fala, tem um impulso nervoso para ser transmitido, interpreta esse sinal e aí ele continua a propagação, tá? Considerando que na sinapse mostrada não há contato físico entre os dois neurotransmissores, o que permite a transmissão do impulso nervoso entre eles? Os neurotransmissores, tá? Explica o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso nervoso na sinapse. O que garante é o quê? Primeiro, que mais simples aqui para vocês entenderem, vai ser os receptores, né? Aqui, só a célula pós-sináptica é que vai ter os receptores para esses neurotransmissores. Então, eles ligam aqui, ó. Tá vendo um Yzinho aqui, ó, onde os neurotransmissores estão se ligando? Aqui é aonde vai acontecer a resposta ao estímulo. Quando liga esses neurotransmissores aqui nos receptores, ocorre a propagação do impulso. O que não acontece aqui, né? Porque eles não têm esses receptores para esses neurotransmissores. Eles têm que ser degradados para depois eles voltarem para cá. Esses neurotransmissores são reaproveitados pela célula, tá? Depois que eles ligam aqui, não acabou não. Eles vão se soltar, né? Tem uma enzima que vai degradar esse neurotransmissor e aí ele sai daqui e volta para cá, para essas vesículas, para depois ser liberado no próximo estímulo nervoso.
Então, isso é uma forma de garantir a propagação do estímulo em um único sentido. Tem também período refratário, mas eu não vou entrar em detalhes, que esse vídeo tá ficando muito longo e eu vou ser bem mais, tenho que ser objetivo, tá? Então, esse aqui nós encerramos. E o próximo, a última questão, questão 8. Na figura ilustra-se uma sinapse nervosa, região de interação entre o neurônio e uma outra célula. Com relação a esse assunto, é incorreto afirmar que a fenda sináptica está compreendida entre a membrana pré-sináptica do neurônio 1 e a membrana pós-sináptica da célula estimulada 2. Não está incorreto afirmar, né? Então, aqui está mostrando, já ia falar que essa é a correta, mas ele quer o incorreto, isso ainda confunde a gente. Então, tá certo, a fenda sináptica está compreendida entre a membrana pré-sináptica, meu Deus, essa membrana pré-sináptica e aqui a pós-sináptica. Então, isso aqui é a terminação nervosa de um neurônio 1 e aqui é o segundo neurônio recebendo esses neurotransmissores. Na extremidade do axônio existem vesículas sinápticas, que é a 3, muito bem, que contém substâncias como acetilcolina e noradrenalina. Isso. Então, acetilcolina e noradrenalina são exemplos de neurotransmissores que são liberados aqui na fenda sináptica para que ocorra a propagação do impulso nervoso, tá? Os neurotransmissores liberados pelo axônio ligam-se a moléculas receptoras em 4 na membrana pós-sináptica. Isso, muito bem. Então, aqui é a parte pós-sináptica, depois do sinal da sinapse, né? E aqui os receptores, ok? D. Os canais iônicos... Os canais iônicos em 5, tá mostrando aí em 5, da membrana pós-sináptica, permite a entrada de íons Na+, né, que é o sódio, na célula. Sim, quando os neurotransmissores se ligam aqui nos receptores pós-sinápticos, né, ocorre uma abertura desses canais iônicos permitindo a entrada de sódio, tá? Para que ocorra a propagação do impulso nervoso. E por fim, a letra E, então, que é a nossa resposta, a passagem do impulso nervoso pela sinapse é um fenômeno físico-químico, depende do número de vesículas. Então, nós temos aqui, pode até depender do número de vesículas, mas na verdade, cadê a questão com a imagem? Era só ter voltado aqui. Então, aqui depende do número de vesículas. Na verdade, depende também da liberação desses neurotransmissores. Então, depende do número de vesículas? Sim, porque dependendo da quantidade de neurotransmissores aqui, você vai ter uma resposta maior ou menor do estímulo. Mas, de qualquer forma, nós temos um número limitado de receptores aqui, né? E aí, quando todos esses receptores se ligam, aí você tem a propagação do impulso nervoso. E não é físico-químico, porque não tem contato, né, entre uma membrana e outra. Então, é uma comunicação exclusivamente química, tá? Para propagação do impulso nervoso. Então, chegou o impulso nervoso aqui, ele libera esses neurotransmissores que vão se ligar nesses receptores e ele continua passando. Não tem contato físico entre as células, ok? Bom, então é só isso. Isso vai ajudar bastante para a prova. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Agora eu tenho